Olá pessoal, eu sou o Max e eu vou falar um pouco sobre monitoramento de mídias sociais. Monitoramento nada mais é do que saber e acompanhar de forma sistemática o que estão falando sobre você, ou sobre o seu candidato, sobre concorrentes do seu candidato ou sobre temáticas da sua cidade. De forma sistemática, ou seja, você vai sempre saber o que está acontecendo. Bom, normalmente são 3 tipos de monitoramentos que o mercado usualmente faz. O primeiro deles é o que chamamos de saque, que é aquele monitoramento que responde às postagens e publicações que você faz. É igual você estar lá no seu Facebook e ficar vendo se as pessoas estão comentando e responder às suas pessoas. Esse monitoramento tipo saque, muito comum em grandes empresas, quando a gente vai lá reclamar e elas vão lá e respondem a gente. Nós não vamos falar disso. O segundo monitoramento é um monitoramento de acompanhamento de publicadores, que é basicamente aquela lista de blogs, sites ou pessoas que você acompanha sempre no Facebook e que você quer saber sempre o que estão postando. Então, este também é um tipo de monitoramento que pode ser configurado para que você saiba o que os seus aliados, o que os seus concorrentes, o que os seus adversários políticos estão falando o tempo todo. É muito útil até para ajudar no que você vai falar, se posicionar, porque às vezes você não vai interagir com eles, mas você precisa dessa informação também. O terceiro tipo é monitorar sobre uma palavra-chave. O que é uma palavra-chave? Uma palavra-chave reflete um contexto, reflete um conjunto de temas que você vai o tempo todo saber o que está acontecendo. Então, o que estão falando da minha cidade? O que estão falando sobre mim? O que estão falando sobre as próximas eleições ou a eleição quando a gente estiver nesse período? Este monitoramento é feito com palavras-chave. Bom, esse é um curso introdutório. Se você já tem algum conhecimento ou quer se aprofundar bastante nesse tema, lá no IBPAD nós temos cursos muito bons, reconhecidos pelo mercado, que vão falar com mais detalhes sobre, além desses dois outros tipos de monitoramento, como setar, configurar e fazer um monitoramento com ferramentas profissionais. Aqui nestes vídeos nós vamos dar dicas básicas para você operacionalizar no dia a dia da sua campanha, tá bom? Vamos lá, como é que a gente começa a fazer um monitoramento de mídias sociais? O primeiro passo é entender o objetivo. O que a gente quer saber? Bom, se você falar, eu quero saber sobre tudo que estão falando na minha cidade, vai ser um pouquinho difícil e vai ser um pouquinho difícil chegar lá do outro lado com uma resposta objetiva. Então a gente precisa ser um pouco mais preciso. Por exemplo, o que estão falando sobre o meu candidato? O que estão falando sobre o coronavírus na minha cidade? O que estão falando sobre os meus adversários políticos? Ou o que os meus aliados estão falando? Pronto, agora a gente tem exemplos mais fáceis para a gente configurar um monitoramento. Eu vou trabalhar aqui nestes vídeos um exemplo mais simples, mas muito importante. O que estão falando sobre o meu candidato ou a minha candidata? Já que a gente vai entender sobre o que estão falando sobre o meu candidato, a gente precisa saber e criar um monitoramento, como eu falei, um monitoramento sobre palavras-chave. Mas, para configurar um conjunto de palavras-chave, é importante a gente pensar que as pessoas chamam coisas distintas do que a gente acha que deveria fazer. Então, às vezes, meu candidato tem um nome oficial, um nome completo. Mas, às vezes, as pessoas não o conhecem por esse nome completo. Mas, às vezes, as pessoas o chamam por um nome que já dá uma conotação negativa a ele ou a ela. Bom, por exemplo, quem que chama o Corinthians por Timão? Muito provavelmente são seus torcedores. E quem que chama o Timão por o time da Gambazada ou Gambazada? Acho que não são seus torcedores, mas sim uma turma adversária. Saber exatamente, ou ter um brainstorm, ou ter uma capacidade de pensar nas diversas formas como as pessoas podem escrever nas redes sobre o seu candidato, vai ser fundamental para se configurar as palavras-chave. O próximo passo, então, é entender como que palavras-chave funcionam. Ou melhor, como que as buscas nas redes sociais ou nos buscadores, como o Google, funcionam. Então vamos lá.
Como é que funcionam as palavras-chave? Se você procura apenas Corinthians, você vai estar interessado em saber tudo que se fala sobre Corinthians, certo? Fácil até aí. Então, eu posso procurar Corinthians e Gambazada. Olha só, esse E é importante, que é o end nas buscas. Se você colocar Corinthians e Gambazada, você só vai encontrar publicações, seja nas redes sociais ou no Google, que se retenham os dois termos, Corinthians e Gambazada. Bom, agora que você já tem uma ideia de como que as pessoas eventualmente podem chamar a sua candidata ou seu candidato, e você já fez essa listinha aí, agora é importante entender como que as buscas funcionam. As buscas funcionam por palavras-chave, muito bem, mas elas podem funcionar pela combinação de palavras-chave. Vamos lá, no nosso exemplo do Corinthians, que é o meu time. Como é que funciona a busca para o Corinthians? Bom, se a gente colocar apenas Corinthians, a gente vai estar interessado em todo o conteúdo que está falando sobre Corinthians. Bem, se a gente colocar Corinthians and Flamengo, esse and maiúsculo normalmente, que é o E, a gente só vai ter o conteúdo que vai falar sobre Corinthians e Flamengo. Por exemplo, aquela partida que teve em algum momento. Se a gente colocar Corinthians ou Flamengo, a gente vai estar interessado em saber publicações sobre o Corinthians ou sobre o Flamengo. O que em alguns casos vai ser um problemão, porque você não quer saber o que estão falando sobre o Flamengo, só sobre o Corinthians. Então, se você colocar Corinthians, Flamengo, sem o ou, também vai funcionar como Corinthians ou Flamengo. Se você está interessado apenas em saber sobre o Corinthians e não quer saber nada sobre o Flamengo, inclusive você não quer saber sobre aquele jogo, você pode colocar um menos, certo? Então, Corinthians menos Flamengo, no Twitter ou no Google, vai excluir coisas que estão, ou publicações que contêm o Flamengo. Você está limpando sua publicação. Então, por exemplo, imagine que você vai procurar o seu candidato. Seu candidato é o João Paulo e você sabe que existe, quando você faz essa busca, um outro candidato de João Paulo lá de uma outra cidade, por exemplo, São Paulo. Então, e você é lá do Rio, então você pode fazer João Paulo menos Rio de Janeiro. Bom, e aí entra um outro detalhe. É importante colocar aspas nesse processo. Por quê? Aspas é uma busca exata. Então, você vai falar sobre o seu candidato. Aspas, João Paulo menos Rio de Janeiro. Então, você está filtrando, ou menos São Paulo, dependendo de onde você estiver. Você está filtrando e limpando essa busca. As buscas podem ser muito rebuscadas e muito complexas. Você pode, inclusive, fazer combinações dessas buscas em termos. Então, eu quero saber sobre Corinthians e que esteja associado ao treinador ou que esteja associado também a um jogador específico ou a uma partida. Então, eu só quero saber quando falam do Corinthians, do treinador e aquela partida. Bom, buscas podem ser super complexas. Não vou entrar em muito detalhe, mas você já viu que pode ser super interessante aprender mais. Vou deixar depois um link para que vocês possam entender sobre buscas e operações de buscas. E vou agora mostrar o TweetDeck, que é uma ferramenta gratuita que acompanha o Twitter, mas que vai ser super útil para antecipar o que as pessoas estão falando, o que adversários estão falando sobre o seu candidato. Vamos dar uma olhada agora? Bom, pessoal, para acessar o TweetDeck é simples, é só digitar tweetdeck.twitter.com e ele vai abrir, e aqui já vai logar diretamente na conta que eu estava aberto, estava usando, que é a minha conta aqui, Max. E é assim que você deve ver aí para quem nunca abriu o TweetDeck. Então você tem aqui a sua timeline, você tem as notificações para Max Stable, é uma conta que eu uso pouco, então eu não tenho notificação nenhuma, as mensagens, e tem uma coluna, essas são colunas, ok? E tem essa coluna aqui, que é a coluna de trending, tá? Eu não tenho muita notificação, eu vou remover, eu não tenho muita mensagem, porque eu não uso muito, vou remover, e eu tenho a possibilidade de colocar muito mais colunas aqui com coisas importantes. Então vamos lá. Vou adicionar uma coluna, e aí quais são as opções que ele dá? Então assim, home é a sua timeline, user é de um usuário específico, notificações são as suas notificações, e eu vou mostrar duas super importantes aqui. Listas.
Listas. Você pode criar um conjunto de listas de perfis e contas para você monitorar. Lembra que a gente falou do segundo tipo de monitoramento sobre perfis, acompanhamento de perfis? Então, você cria sua lista. Então, Max Stable. Na conta Max Stable, nome, meus candidatos. Atenção, público ou privado, tá? Então, eu vou colocar privado, vou salvar e eu posso simplesmente ir adicionando todos os candidatos aqui, tá? Então, eu vou adicionar a conta do IBEPAD, vou dar Enter, vai procurar, eu adiciono. Então, eu adicionei a conta do IBEPAD e eu posso vir aqui ó, em Done, ele vai o quê? Mostrar, na verdade, a lista de todos as marcações que tem a ver com o que o IBEPAD falou. Então, se você tiver mais de um candidato, você pode ter esse monitoramento. Então, na sua campanha, quais são as contas dos seus adversários? Quais são as contas dos seus aliados, candidatos a vereadores? Você pode ir lá e colocar isso. A outra coluna é a coluna de Search. Então, vamos lá. Como é que funciona o Search? Se eu colocar a busca Corinthians, eu vou ter uma busca de tudo que fala sobre Corinthians, inclusive pessoas. Se eu colocar Corinthians campeão, eu vou ter todas as publicações que falam Corinthians e campeão, não necessariamente dizendo que Corinthians é campeão. Eu posso ter o jogo Corinthians e Flamengo e o Flamengo ter sido campeão e vai aparecer aqui. Vamos ver o que vem nesse resultado. Bom, muito bem, vai ter um monte de coisa, mas sempre vai vir, ó, e perdeu o principal jogador numa fase que o Flamengo começava a respirar sem aparelhos e com Corinthians campeão mundial. Então, assim, aqui está referindo a campeão e Corinthians aqui, mas se eu fizer essa edição e colocar Corinthians, então o que ele está fazendo aqui, o Corinthians espaço campeão é a mesma coisa que Corinthians espaço end campeão, tá certo? É a mesma coisa, eu estou pegando essa busca com os dois termos. Se eu colocar Corinthians or campeão, o que eu estou falando? Vamos voltar para o nosso exemplo do Flamengo. Se eu colocar Corinthians ou Flamengo, eu estou o quê? Olha lá. Flamengo, não está falando de Corinthians. Eu estou pegando postagem que tem ou Corinthians ou Flamengo. Se eu colocar Corinthians foi campeão, entre aspas, Corinthians foi campeão. Corinthians foi campeão aqui, ainda tinha uma vírgula, então... e olha só, sem acento e com acento. Aqui eu pego a frase exata, tá bom? Então, outro exemplo que eu quis colocar, Corinthians foi campeão, menos mundial. Então, eu não quero saber quando o Corinthians foi campeão mundial, só do Brasileirão. Então, pronto, eu fui lá e excluí o termo mundial das publicações. Basicamente assim funciona. Essa lógica é uma lógica que pode ser utilizada no Google, ele pode ser muito mais complexa, e aqui a gente consegue inclusive fazer filtros, como por exemplo a localidade onde essas buscas estão sendo feitas. Então eu vou colocar a localidade de São Paulo. Pronto, só quem tem a geolocalizado para São Paulo, por exemplo, então você pode pegar, fazer essa busca para o seu município. Eu posso colocar, inclusive, os autores disso, especificamente os autores que estão falando sobre o tema ou que estão mencionando outros autores. Posso fazer um filtro por grandes engajamentos. E posso, inclusive, melhorar ou piorar essa visualização aqui, que vai ser útil para vocês, principalmente quando vocês colocarem isso numa televisão zona grande. Bom, pessoal, vocês viram que não é tão complexo assim e é muito útil acompanhar o que as pessoas estão falando. O TweetDeck te dá várias opções. Não é sobre todas as redes, mas dá sobre o Twitter, que tem muitos jornalistas, tem muitos adversários políticos, tem o seu candidato, a sua própria campanha e seus aliados falando, e dá para colocar um monitor bonitão lá na sua campanha falando e mostrando em tempo real o que está acontecendo nas redes. Já é bem útil, principalmente para alertas de crise. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre outras ferramentas com boas dicas para o dia a dia da sua campanha.